Era uma noite de agosto, daquelas em que o céu do sertão fica mais estrelado que pano de festa. A lua, cheia e amarela, reinava no alto como um lampião aceso pelos deuses antigos. Em Serra Talhada, no coração quente de Pernambuco, o povo se ajeitava para o maior acontecimento do ano, o baile da honra e da vaidade. A tradição vinha de longe, passada de geração em geração, sempre na mesma data, no último sábado antes da festa da padroeira, Nossa Senhora da Penha. O salão do evento ficava nos fundos da Igreja do Rosário dos Pretos, uma construção de barro e madeira que naquela noite estava toda enfeitada com bandeirolas coloridas, lamparinas a querosene e um cheiro misturado de cera de vela, suor e perfume barato. O povo da região dizia que esse baile era mais importante que missa de domingo. Quem não fosse, perdia o respeito da sociedade. Vieram gente de todo canto, coronéis de triunfo, moças bem-criadas de Afogados da Ingazeira, comerciantes de São José do Egito e até poetas repentistas de Carnaíba. Todos alinhados, empetecados, vestidos como se estivessem indo ao palácio do governador. Dona Feliciana Araújo, viúva de um juiz e dona da venda mais abastada da cidade, era a organizadora. A mulher falava grosso, usava vestido preto com rendas e carregava no pescoço um crucifixo de ouro que dizia ter vindo de Lisboa. Hoje é noite de mostrar quem é quem e que ninguém diga depois que não foi tratado com respeito, anunciava ela. A orquestra de zabumba, sanfona e rabeca já se posicionava ao canto do salão, afinando os instrumentos. Os rapazes se ajeitavam nos cantos, passando banha no cabelo e cuspindo no chão de nervoso. As moças andavam em duplas, cochichando entre leques e fitas, espiando quem valia a pena aceitar para a primeira dança. Mas havia um cheiro estranho no ar. Não era só o perfume de lavanda falsificada, nem o suor de gente apertada. Era um vento morno, grosso, que vinha do sul e fazia as lamparinas tremeluzirem de leve. Um urubu sobrevoou baixo demais sobre a praça, e 3 cachorros começaram a uivar ao mesmo tempo, como se sentissem uma sombra se aproximando. Tem coisa errada no ar, disse Zé Preto, o velho ex-cangaceiro que agora vendia cachaça debaixo do pé de juazeiro da praça. Zé era daqueles que tinha visto demais na vida. Tinha lutado, fugido, matado e sobrevivido. O povo o respeitava, mas também o evitava. Diziam que tinha pacto com coisa ruim. Mas naquela noite, quando ele se aproximou do salão e parou na beirada da porta, ninguém teve coragem de mandá-lo embora. A lua tá muito clara, o vento tá muito quente e os bichos tão muito calados. Hoje vai ter coisa, ele repetiu com os olhos fixos no mato lá longe. Dentro do salão, a festa se animava. O sanfoneiro puxou um shot ligeiro e os pares começaram a se formar. Dona Feliciana abençoava cada um com o olhar, como uma matriarca vigiando o rebanho. O coronel Venâncio de Itacuruba, com seu bigode imenso e a barriga inchada de rapadura, dançava com a filha do prefeito de Belmonte. As sinhazinhas riam com elegância forçada, treinadas para serem cortejadas, e o povo mais simples observava de longe, do lado de fora, pelas frestas da janela. Mas, de repente, tudo ficou meio silencioso. Foi coisa de segundos. O som da sanfona afinando parou, a conversa virou cochicho e as luzes das lamparinas começaram a vacilar. O ar ficou mais pesado. Até os bichos da noite, grilos, sapos e corujas, calaram de uma vez. Era como se a terra respirasse fundo antes de cuspir alguma coisa. O padre Eustáquio, que até então bebericava vinho no canto do salão, se levantou abruptamente e deixou cair a taça. Um menino pequeno que vendia pipoca lá fora saiu correndo, chorando, sem saber o porquê. E Dona Feliciana, pela primeira vez em 20 anos de festas, sentiu um calafrio subir pela espinha. «Zé Preto, que danado está acontecendo?» perguntou alguém. O velho só respondeu com um sussurro. «Chegou!»
E nesse instante, as portas do salão estalaram com força. Não foi vento. Foi como se tivessem sido chutadas por alguém ou por algo, com raiva do mundo. O povo virou-se todo para a entrada. Um redemoinho de poeira invadiu o salão, e a luz da lua refletiu num par de cartucheiras cruzadas no peito. Um vulto apareceu na porta, alto, firme, com o chapéu de couro jogado para trás e os olhos faiscando feito brasa de fogueira. Era ele, Virgulino Ferreira da Silva, Lampião. E atrás dele, como assombração de guerra, vieram seus cabras, todos armados até os dentes. No silêncio que se fez, só se ouvia o tilintar dos ferros e o gemido de uma sanfona esquecida no canto. O baile da honra não seria mais o mesmo. Era como se o próprio inferno tivesse enviado um representante. Quando Lampião entrou no salão, o tempo pareceu parar. O povo congelou feito estátua, alguns com a boca aberta, outros segurando o braço do par, sem saber se era melhor rezar, correr ou desmaiar. Só o som do couro das botinas dele batendo no chão ecoava no ambiente, num compasso firme, ritmado como batida de tambor de guerra. Um por um, os cabras surgiam atrás dele. Jararaca, Meia-Noite, Cazuza, Quixabeira, Zabé, todos com os olhos fundos e a mão coçando os punhos de faca e mosquetão. Maria Bonita, diferente dos outros, vinha com um vestido florido, armação de faca na cintura e o olhar frio de quem já viu mais morte do que carinho. Seus cabelos escuros estavam presos por um lenço de chita vermelha, e ela nem piscava. Passou pelos pares do salão como se todos fossem invisíveis. "Continuem", ordenou Lampião com voz seca, sem grito, mas carregada de comando. O sanfoneiro, coitado, que já estava pálido, recomeçou a tocar com os dedos tremendo. Era um xote desafinado, com ritmo cambaleante, mas Lampião não ligava para a melodia. Ele queria era o controle. Tomou Maria Bonita pela cintura e começou a rodar com ela no meio do salão como se fosse o dono da festa. E de fato era. Cada passo seu fazia a multidão recuar um pouco mais. Os casais se afastaram, abrindo espaço, formando um círculo ao redor do casal infernal. Os olhos de todos estavam cravados neles, e os olhos dele estavam cravados no povo. Depois de dançar uma volta inteira, parou. Soltou Maria Bonita com delicadeza, girou sobre os próprios calcanhares e disse em voz alta, clara como tiro: "Que festa bonita! Roupas finas, perfumes franceses, dança elegante. Mas me pergunto, o que sobra quando se tira tudo isso?" O silêncio caiu como pedra no salão. Um cachorro latiu lá fora, mas logo calou. "Quero saber se o homem continua homem sem o paletó, se o coronel continua coronel sem a fivela de ouro. Quero ver quem é de verdade e quem é só pano e pose." Maria Bonita cruzou os braços, sem expressão. Um dos cabras se adiantou rindo com uma peixeira pendurada na cinta. "O capitão tá certo. Tá na hora do baile virar verdadeiro." Lampião, então, tirou o chapéu de couro, segurou firme nas mãos e disse: "A partir de agora, todo mundo pelado. Quem dançar vestido, dança com chumbo." Um murmúrio de pavor se espalhou como fogo em palha seca. As sinhás taparam o rosto. Os coronéis esbugalharam os olhos. O padre Eustáquio gritou "Valha-me Nossa Senhora!", mas foi calado com um simples olhar de Lampião. Dona Feliciana tentou argumentar: "Capitão, por caridade, temos moças aqui, famílias." Lampião deu 2 passos à frente, encarando-a com olhos de faca. "E moça não é gente? Ou só homem tem vergonha? Ninguém aqui é especial, Dona Feliciana. Nem a senhora." A velha recuou, com o rosto branco como farinha. Foi então que o primeiro tirou a roupa. Um rapaz franzino, de flores, que tremia tanto que mal conseguia desabotoar a camisa. Depois foi um coronel, roxo de vergonha, mas com medo maior ainda. As roupas começaram a cair, uma a uma. Saias, calças, camisas de renda, coletes bordados.
O chão do salão ficou coberto de panos caros, como um tapete de vaidade arrancada à força. As mulheres choravam baixinho, alguns homens gritavam de humilhação, mas ninguém ousava desobedecer. A moral do sertão, construída com ferro, farda e fé, estava sendo destruída ali, pelada, no meio do salão da igreja. "Quero ver vocês dançar agora", gritou Lampião, voltando a calçar o chapéu com um sorriso torto. "Quero ver quem ainda tem ginga sem o pano para se esconder." O sanfoneiro hesitou. "Toque, peste!" ordenou um dos cangaceiros, e ele tocou. Um shot arrastado, triste, pesado, e o povo começou a dançar. Pelado. No começo era só constrangimento. Gente tentando se esconder atrás dos outros, cobrindo o corpo com as mãos, com olhos no chão. Mas Lampião queria mais. Queria ver a quebra. Queria ver o sertanejo sem a casca. Ele gargalhava. "Vejam só, coronel rodando com prostituta, sinhazinha de mão dada com vaqueiro magro de sertão. Isso é o verdadeiro baile do Brasil." Maria Bonita, sentada numa cadeira no canto do salão, assistia tudo em silêncio. Um cabra lhe ofereceu cachaça, mas ela recusou. "Isso vai acabar mal, capitão." Ela disse baixinho, mais para si mesma do que para alguém. E talvez, ali, no meio daquele caos, tenha nascido a primeira rachadura no coração da mulher que era a rainha do cangaço. Porque mesmo ela, acostumada com violência e medo, via naquela cena uma crueldade diferente. Uma humilhação que não sangrava o corpo, mas feria a alma. Mas Lampião não parava. Com os braços abertos, girava no salão, gritando: "Hoje não tem nome, hoje não tem farda, hoje não tem doutor nem beata, hoje tem gente, só gente." E o povo dançava, pelado, em pânico, com vergonha de si mesmo e do que estava descobrindo debaixo das roupas. O chão do salão da Igreja do Rosário parecia um brejo de vergonha. Panos finos, fardas engomadas, vestidos de renda e até anáguas bordadas estavam ali, jogados como lixo de feira. Tudo misturado, tudo igualado. E por cima de tudo dançava o povo de Floresta, Serra Talhada, Belmonte e Triunfo afogados nu como nascera e como morreria. A sanfona gemia um shot melancólico, tocado por um homem que já não via sentido em onde punha os dedos. O fole fazia mais do que música, fazia suplício. Era a trilha de uma humilhação coletiva. E Lampião, no meio daquilo, sorria como quem finalmente vê o mundo do avesso e gosta do que enxerga. Homens cobriam suas partes com as mãos, tentando manter dignidade no impossível. Mulheres escondiam os seios com os cabelos ou com braços cruzados, chorando de canto de olho. Mas Lampião não queria que ninguém escondesse nada. Ele andava entre os pares, observando como um professor analisa seus alunos num teste difícil. "Pode baixar o braço, sinhá. No mato, o que protege é faca, não recato", dizia, encarando uma moça da família Rabelo, de Itapetim. Ela soltou os ombros com lágrimas nos olhos e dançou. Aos poucos, o medo deu lugar a algo mais estranho, aceitação. E depois, uma leveza incômoda, como se aquela nudez imposta libertasse o que o pano sempre manteve amarrado. As diferenças sumiram. Não havia mais sapato caro, anel de ouro, nem medalhão de família. Só corpos, suados, frágeis, tortos, normais. Coronéis que mandavam em exércitos de jagunços agora tremiam ao lado de lavadeiras. Filhas de senhores dançavam com cantadores pobres, e um velho ex-escravo, seu Moacir, de custódia, rodopiava no meio do salão com um sorriso banguela que ninguém ousava questionar. "Olhe para isso, Maria", disse Lampião, parado ao lado da companheira, observando tudo com brilho no olho. É como se o mundo tivesse recomeçado. Maria Bonita não respondeu. Tinha os braços cruzados, o rosto sério. Seu olhar corria pelo salão como faca cega. Não cortava, mas feria. Ela via ali não libertação, mas ferida.
uma ferida invisível que se abriria aos poucos nas semanas que viriam, quando aquela gente tivesse que voltar à rotina fingindo que nada aconteceu. Tu acha bonito, Virgulino? Ela perguntou seca. Despir o povo, fazer rir da vergonha alheia. Eu não fiz ninguém rir, respondeu ele. Eu mostrei o que estava por baixo. Essa roupa toda é mentira. Honra de verdade é pele suada, é olho firme. Maria Bonita virou o rosto. Ela conhecia Lampião melhor que ninguém. Sabia quando ele falava de dor e quando só queria causar. E naquela noite, ele queria os dois. Enquanto isso, no salão, o padre Eustáquio, que antes vociferava sermões e moralidade, agora dançava envergonhado com uma parteira de Betânia. O coronel Venâncio, de bigode caído, rodava com uma beata que jurava nunca ter tocado homem. E Dona Feliciana, organizadora da festa, estava sentada no chão, cobrindo os seios com um lenço, encarando o vazio como quem teve um pesadelo do qual não consegue acordar. Esse povo nunca mais vai ser o mesmo, murmurou Zé Preto, observando tudo do vão da porta. Hoje foi tudo quebrado, ou consertado, rebateu um dos cabras rindo. Zé apenas cuspiu no chão. Você não conhece alma, menino. Lá dentro, um menino pequeno, filho de tropeiro, dançava no meio dos adultos. Pelado e inocente, girava rindo como se nada estivesse errado. Ele ainda não entendia vergonha, ainda não sabia o peso dos olhos dos outros. Lampião o observou encantado. Tá vendo, Maria? Ele é o único aqui que dança de verdade, sem medo, sem fingimento. O povo precisa voltar a ser assim. Mas ela, com a faca ainda na cintura, apenas suspirou. O povo precisa de pão, Virgulino, de terra, de sossego, não de baile pelado. O shot recomeçou, mais animado agora. Alguns riam. Outros choravam enquanto riam. E ali, no chão batido do salão de barro, o sertão viveu um dos momentos mais estranhos de sua história. Um momento que não entrou nos livros, nem foi registrado em ata, mas que vive até hoje nos sussurros e nas rugas de quem estava lá. Porque naquele baile, mais do que a nudez do corpo, foi a nudez da alma que ficou exposta. E Lampião sabia disso, por isso sorria. A madrugada ia se esvaindo quando a primeira luz do dia começou a pintar o céu com tons alaranjados. A lua, já encabulada, descia devagar atrás da serra, e o galo cantava longe, talvez envergonhado também. O salão da Igreja do Rosário estava quieto, abafado, como se todo o ar tivesse sido usado nos gritos e no suor daquelas últimas horas. As pessoas permaneciam ali, imóveis, nuas, olhando umas para as outras, sem coragem de vestir novamente o que antes representava sua dignidade. Era como se, ao tirar as roupas, tivessem tirado também as máscaras, e agora não sabiam mais como colocá-las de volta. Lampião andava pelo salão como um juiz depois do veredito. Os olhos dele percorriam os rostos quebrados, os corpos frágeis, o cansaço coletivo. Não havia mais escândalo, só silêncio, um silêncio grosso, cheio de coisas que ninguém nunca diria. Vocês acham que isso foi humilhação, disse ele em voz firme, mas não mais raivosa. Mas isso aqui foi cura. Hoje vocês se viram como são. Uns com as tripas quase para fora, outros com cicatriz antiga. Não adianta pano fino quando a alma tá podre. Ele parou diante de Dona Feliciana, ainda sentada no chão, olhos secos, expressão dura. A senhora me acha um monstro? Ela o encarou sem vacilar. Eu acho que o senhor é o espelho que o povo não queria ver. Lampião sorriu com o canto da boca. Pois trate de não esquecer do reflexo. No canto do salão, Maria Bonita permanecia de pé, agora com o braço enlaçado na alça da bolsa de couro onde guardava seus pertences. Ela olhava para a janela, onde a claridade começava a entrar, e ali parecia enxergar algo que os outros não podiam ver. Talvez fosse o futuro, talvez fosse a própria solidão. Já chega, Virgulino,
disse ela sem levantar a voz. O que tinha para acontecer, aconteceu. Ele assentiu. Chamou os cabras com um assovio seco. Os homens se alinharam como tropa. Estavam prontos para partir. Vistam-se, disse Lampião ao povo, mas lembrem, o pano que cobre também esconde, e o que esconde apodrece. Com essas palavras virou-se e saiu pela porta principal, sob a luz do sol nascente. Um a um, os cangaceiros o seguiram, firmes, sem olhar para trás. Maria Bonita foi a última a sair. Antes de cruzar o umbral da porta, tirou a flor de seu cabelo e deixou cair no chão do salão. Isso aqui vai doer em vocês por muito tempo, disse ela, olhando para ninguém em especial. E se foi. Minutos depois, quando o sol já era quente no céu, o povo começou a se vestir. Lentamente, com mãos trêmulas, pegavam suas roupas do chão, tentando reencontrar uma versão de si mesmos que talvez nunca mais existisse. Alguns olhavam para o chão como se não conseguissem encarar o próximo. Outros davam as costas e saíam sem dizer palavra. Dona Feliciana levantou, amarrou os cabelos, alisou a saia e olhou ao redor. O salão, que antes era palco de vaidades, agora parecia um templo de penitência. Nunca mais, disse ela, nunca mais vai ter baile nesse chão. E cumpriu. Nos anos que se seguiram, a festa foi proibida, os registros apagados e até o padre se recusava a falar do assunto. O povo dizia que o baile do demônio tinha deixado maldição. Gente ficou doente sem razão. Casamentos acabaram. Uma moça desapareceu no açude. Outra virou muda de tanto medo. E assim, o que aconteceu naquela noite virou segredo coletivo. Ninguém contava aos filhos, ninguém anotava em papel. Só restavam cochichos ao pé do ouvido ou lendas contadas por velhos meio bêbados debaixo de juazeiros. Mas o sertão não esquece. Em São José do Belmonte, cidade por onde Lampião passou depois daquela madrugada, até hoje se fala da fogueira que ele acendeu na praça e na papelada que queimou. Registros de terras de coronéis que estavam pelados no baile. Ele não levou ouro, levou reputações. O que ele queria era isso, disse Zé Preto antes de morrer. Mostrar que quando o pano cai, até o dono da terra vira pó igual ao mendigo. E dizem que, nas noites de lua cheia, quando o céu se pinta igual àquela madrugada, se escuta um fole solitário tocando perto da igreja abandonada em Serra Talhada. Ninguém toca, ninguém vê o sanfoneiro. Mas quem ouve sente o peito apertar, a pele arrepiar e uma vontade estranha de dançar, como se o corpo lembrasse da vergonha e da liberdade. Porque naquele dia, Lampião não matou ninguém, mas matou o orgulho e fez o sertão ver a si mesmo, pelado,